Olá! Ter conhecimento sobre os atores que envolvem uma transação imobiliária e suas funções é fundamental. E saber estabelecer estas relações e os critérios para que sejam profícuas é o que veremos nesta aula. Como sabemos, a atividade do corretor de imóveis envolve conexões simultâneas de variados atores com diversos interesses em jogo. Vendedor, comprador, imobiliária, advogados, cartórios. As conversas sobre o objeto do negócio podem iniciar com um simples telefonema ou trocas de mensagens e, em seguida, diversos atos são providenciados, tais como entregas de documentos, envio de propostas, negociações e contrapropostas, etc. Em todos esses atos, medidas preventivas devem ser tomadas, requerendo diligências do corretor e muita habilidade na condução dos negócios. Por vezes, faz-se necessário registrar essas conversas realizadas por meio de aplicativos e redes sociais, de modo que tenha validade jurídica em eventuais litígios judiciais. Para tanto, pode-se fazer uso da ata notarial. A ata notarial é um instrumento público por meio do qual o tabelião registra de forma imparcial um fato, uma situação ou uma circunstância presenciada por ele, assegurando a sua validade jurídica e auxiliando quem precisa fazer prova daquele fato. Mas não é apenas o cartório de notas e o cartório de registro de imóveis que tem relevância para os negócios imobiliários. Vejamos resumidamente a relação dos cartórios com as transações imobiliárias. Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais. Neste cartório são registrados diversos eventos civis, como nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, interdições, declarações de ausência, opções de nacionalidade e sentenças que determinam a legitimação adotiva. As certidões emitidas pelo Cartório de Registro Civil de Pessoa Natural são valiosas para confirmar informações importantes em várias situações, como em negociações de imóveis. Por exemplo, ao negociar com um vendedor que se declara casado, podemos verificar o estado civil e o regime de bens por meio da certidão de casamento, fornecida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais. Essas certidões são essenciais para garantir a segurança jurídica nas transações imobiliárias. E obter informações precisas sobre o estado civil e outras questões relacionadas às partes envolvidas. Não se esqueça que, ao vender um imóvel, é de extrema importância ter conhecimento do regime de bens adotados pelo vendedor. Caso o regime seja o da comunhão universal de bens ou da comunhão parcial de bens, o cônjuge também deve assinar o instrumento. Isso é indispensável para garantir a validade e a segurança da transação imobiliária, considerando os direitos e responsabilidades que podem estar compartilhados entre os cônjuges, de acordo com o regime de bens estabelecido. Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. O Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos é responsável pelo registro de pessoas jurídicas, incluindo a inscrição de contratos de sociedades, estatutos de associações, estatutos de partidos políticos e fundações, desempenhando um papel fundamental na documentação e formalização de diversas entidades e atividades, contribuindo para a organização e legalidade das atividades empresariais e informativas. Assim, se uma das partes envolvidas na transação imobiliária for uma pessoa jurídica, é neste cartório que se atesta como se dá a sua representação. Lembrando que as pessoas jurídicas a serem registradas são aquelas consideradas não empresárias, com menor complexidade, sendo as demais de competência da Junta Comercial. Cartório de Títulos e Documentos.
Sua utilidade é deixar arquivado documentos que se pretende conservar, tais como instrumentos particulares, contratos de penhor, termo de caução de títulos de crédito, contrato de locação de prédios, carta de fiança, contrato de locação de serviços, contrato de compra e venda em prestações, documentos de procedência estrangeira, contrato de parceria agrícola ou pecuária, etc. Percebe como conhecer essas atribuições e utilidades é importante para o dia a dia das negociações imobiliárias? Aqui encerramos o segundo módulo sobre as atribuições cartoriais. Reforçamos a relevância do tema e convidamos você para a próxima aula. Compartilhe!